O circuito da figura abaixo, constituído por quatro resistores, um detector e uma fonte, foi descrito pela primeira vez por Samuel Hunter Christie em 1883. Sendo assim, faz o que se pede. Qual é o nome do circuito elétrico mundialmente conhecido, representado na figura acima? Ponte de Wista. Quem disse que eu lembro de escrever isso? Deixa eu ver se é assim. Acho que é isso mesmo. É bom saber escrever, né? Pra na hora. Escrever. Talvez desconte ponto aí se não escrever certo. Colocando o multímetro na função V, tensão, calcule a tensão entre os terminais A e B, tá? Em função dos componentes da figura acima. Esse circuito aqui ele já tem uma fórmula pré-definida, né? Ele já tem uma fórmula pré-definida. Depois, se vocês quiserem, estudem mais sobre o circuito de... Esse circuito aqui, essa ponte de Wheaton. Aqui a gente pode colocar um extensor, por exemplo, que é uma resistência, uma mini resistência, em um elástico, tá? Quanto mais ela é elástica, ela muda a resistência, tá? E aí você pode causar a deformação, pode calcular, por exemplo, a deformação de um metal, alguma coisa desse tipo. Então vamos colocar o multímetro aqui e aqui. E em todos os circuitos aí a gente pode sempre fazer por duas formas, né? Lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes. Eu vou chamar isso aqui de VA, vou chamar isso aqui de VB. Aquele que é a tensão VBA, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu tenho RX, R3, R2 e R1. Essa corrente que sai, ela vai ser VA dividido por RX menos E dividido por RX. VA menos E, né? Tensão que cai aqui dividido por RX. Mais essa corrente que sai aqui, ela vai ser VA dividido por R3. Isso daqui tem que ser igual a zero. Eu tenho o meu outro nó VB, ele vai ser VB dividido por R1 menos E dividido por R1. Essa corrente que está saindo aqui, mais essa corrente que está saindo aqui, ó. Esqueci de colocar aqui em cima, que é VB dividido por R2. Isso tem que ser igual a zero. Agora eu preciso isolar o meu VA e o meu VB. E aí eu vou fazer simplesmente VB menos VA, como ele pede aqui, né? Então eu tenho aqui, vou colocar esse E para cá. Isso aqui vai ficar positivo. E vou isolar o meu VA. Colocando o VA em evidência, eu vou ter que VA é igual a 1 sobre Rx mais 1 sobre R3. Eu posso multiplicar aqui por R3, e embaixo também, mais multiplicar aqui em cima por Rx e por Rx. E eu vou ficar com R3 mais Rx dividido por Rx
vezes R3. Eu vou tirar isso daqui, colocar isso daqui, e agora eu vou passar isso daqui diminuindo, dividindo. Sendo assim, eu vou multiplicar a invertida. Isso daqui vai ficar Rx, eu corto com Rx. R3 dividido por R3 mais Rx é igual ao meu VA. Eu vou achar agora o meu VB. Vou colocar isso daqui nesse lado dessa equação. E a mesma coisa, né? Colocar o meu VB em evidência. Isso daqui vai ficar 1. E aqui 1 também. Vou multiplicar aqui por R2. Aqui por R1. E embaixo vai ficar R1 vezes R2. Considerando que esses cálculos elementares vocês já sabem como faz. Poderia tirar o MC também se quisesse. Vou pegar isso daqui, passar dividindo. E agora eu vou pegar R1 vezes R2. Colocar aqui em cima. E R1 mais R2 aqui embaixo. Vou cortar o R1 com o R2. E eu terei o meu VA e o meu VB. O que ele quer agora é VB menos VA. Sendo assim, eu tenho isso daqui menos isso. Posso ainda colocar o E em evidência. E essa, se eu não errei nada aqui, é a nossa resposta da letra B, que é igual a VB menos VA. Só lembrando, gente, que VAB é igual a VA menos VB. Então, eu pego esse menos esse. Então, essa tensão aqui ela é VBA, que é VB menos VA. Quer saber qual é a relação entre as resistências se no circuito a tensão entre A e B for nula, né? Demonstre a partir do item B. Ora, se isso daqui, eu vou deixar isso daqui. Mas se isso daqui for zero, o meu VB menos VA for zero, então eu vou ter que isso daqui vai ter que ser igual a zero. E aí eu vou colocar um igual aqui, porque eu vou passar esse lado para o lado de lá. Fazendo isso, eu vou ter que... Essa é a relação entre as resistências. R2, né, vezes R3 mais R1 é igual a R2 mais R1 vezes R3. Eu ainda posso fazer mais, vou colocar isso daqui aqui. Vou colocar isso daqui aqui.
Vou multiplicar R3 por R2. R3 vezes R2 mais Rx vezes R2 é igual a R3 vezes R2 mais R3 vezes R1. Esse R3 vezes R2 está positivo, eu passo para cá, fica negativo, eu corto os dois. E se a minha tensão for zero, o meu Rx vezes o meu R2 vai ser igual ao meu R3 vezes o meu R1. Essa é a forma que eu estava falando para vocês. Certo? Então, se eu tenho o meu R3, o meu R1 e o meu R2, e eu quero achar um Rx, perdão, o meu Rx, e eu quero achar um R2 aqui, ó. Eu quero achar uma resistência. Quero achar qual é essa resistência aqui. Então, simplesmente eu coloco os valores dessa resistência, calibro o circuito, vou modificando a minha resistência até isso aqui dar zero. Tá? E sendo assim, eu posso achar o meu R2 aí. Isso serve para achar uma determinada resistência. Colocando o multímetro na função A corrente, calcule a corrente IAB entre os terminais AB em função dos componentes da figura acima. Quem é IAB? É IA menos IB. Certo? Então, ela é essa corrente aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Né? Tem várias formas de fazer isso também. Mas perceba que se eu colocar um curto-circuito aqui, eu vou ter Rx, aqui eu vou ter R1, eu vou ter uma ligação assim, coloquei em curto isso daqui, vou ter outra ligação assim, R3, não estou achando isso estranho só porque eu não coloquei uma resistência aqui não, né, o símbolo, espero que não. E aqui eu vou ter R2. E aqui eu vou ter mais e menos. Então eu pergunto a vocês, quem é essa corrente aqui? Essa corrente é essa mesma corrente aqui, ó. Essa corrente vem aqui, se divide, se une de novo e se divide de novo, se une de novo e vem para cá. Quem é um paralelo de R1 com de Rx com R1? É Rx vezes R1 dividido por R1 mais Rx. Insere com R3 vezes R2 dividido por R3 mais R2. A gente sabe que o meu nome é Yuri. E tirando o Y, eu tenho o meu apelido, que os velhos me chamam de Uri. Ou seja, o potencial é igual a resistência vezes a corrente. Então a minha corrente é igual ao meu potencial dividido pela minha resistência. Quem é o meu potencial? O meu potencial é E. Sendo assim, a minha corrente é E dividido por isso daqui. Ele quer saber a corrente, né, entre os terminais em função dos componentes da figura acima. Tá aí. É claro que isso daqui você ainda poderia
multiplicar esse termo aqui em cima e embaixo. Isso iria ficar Rx vezes R1 vezes R3 mais Rx vezes R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 vezes R2 mais Rx vezes R3 vezes R2 dividido por esse vezes esse. R1 vezes R3 mais R1 vezes R2 mais Rx vezes R3 mais Rx vezes R2. Só que aqui, gente, eu esqueci de ver dados. Isso é muito bom, porque a gente está aqui para aprender, certo? Então, considere isso daqui como um exercício. Se isso daqui fosse fechado desse jeito, seria do jeito que eu fiz. Só que aqui ele vai colocar... Eu vou até deixar assim mesmo. Ou melhor, eu vou refazer tudo, que acho que é melhor. Na verdade, olha só. Resistência interna do amperímetro igual a R shunt. Então eu vou colocar um amperímetro aqui e eu vou ter uma resistência aqui de R shunt. E só se você for fraco para reclamar que eu fiz assim. Você não deveria reclamar, você deveria, né, entender que essa questão de resolver prova é resolver exercício. Então ficou até melhor que a gente resolveu um exercício a mais, que era se essa R shunt fosse zero. E agora a gente fez com R shunt zero e agora vamos fazer do jeito que a questão pede, que é com essa resistência aqui, e vai ser bom porque a gente vai usar aqui a lei de Thevenin, tá? Ele quer essa corrente aqui, eu simplesmente vou. Eu só quero voltar aqui, eu não vou conseguir voltar. Isso é muito ruim, mas tudo bem. A gente já achou as tensões A e B, não foi? E agora a gente vai achar... Deixa eu só colocar aqui. Caiu uma questão dessa parecida na prova de telecom. E é uma questão interessante. Sabia que eu não sei o que significa shunt em inglês? E quando eu não sei uma coisa, eu vou lá e pesquiso. Manobrar. Manobra. Eu conheço como dodge. Seria esquivar, né? Escapar. E também conheço como manobrate. Manobrar, enfim. Mas shunt é manobrar também, né? Tô falando isso porque você vai ter uma prova de inglês também. De repente cai a shunt. There. Então... Vamos aplicar o teorema de Thevenin aqui. E aqui a gente vai achar nossa tensão. Eu achei a minha tensão VA menos VB. Eu não vou poder voltar o vídeo e não vou editar também, já expliquei milhares de vezes por quê. Mas considere que a minha tensão VA menos VB seja X. Só é voltar o vídeo e ver aí. Eu não tenho como voltar, né? Tô gravando. Se eu parar... Então, se eu tenho a minha tensão de Thevenin, que é a tensão que a gente achou, eu tentei voltar aqui, mas não consigo, o Python só volta até aqui. Basta agora achar a nossa resistência de Thevenin. O Python só volta até
umas vezes aí, Ctrl Z. Para eu achar a minha resistência de Thevenin, eu preciso achar a resistência entre esses pontos, sendo assim eu vou curto-circuitar a minha fonte. Eu peço, como eu fiz na outra questão, que vocês parem e vejam isso daqui. Como é que vocês podem achar essa resistência de Thevenin? E olha que na outra questão, eu acho que eu demorei uns... Rapaz, acho que eu demorei uns 9 minutos para achar essa solução. Mais ou menos isso, de 9 a 7 minutos. E eu achei interessante porque é algo simples, mas eu me bati. Só que agora, da outra vez que eu fiz, da primeira vez que eu fiz. Que não é exatamente essa questão, mas é uma questão parecida. Eu quero achar a resistência daqui para aqui. E aí? Como é que eu faço? Olha só. Eu gostaria que você tentasse. Gostaria que você tentasse, mas... Espero que você pause o vídeo e tente. Eu vou trocar isso daqui para cá. Posso ou não posso? Pegar isso daqui. Eu vou até tentar inverter aqui. Seria inverter verticalmente, né? Ixi, não deu. Enfim, eu vou pegar isso daqui e inverter assim, dessa forma. RX e R2. Tá tudo colado aqui, eu posso fazer isso. Posso ou não posso? Posso. Claro que posso. Agora eu vou colar esse ponto aqui na mesma coisa que está colado nesse. Eu vou fazer assim, ó. Qual é a diferença disso aqui para isso? Nenhuma, né? Então perceba que esse resistor aqui está em paralelo com esse e esse em paralelo com esse. Então a minha resistência daqui para cá vai ser o paralelo de R1 com R2. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 mais o paralelo de Rx e Ra, que é Rx vezes Ra dividido por Rx mais Ra. E essa aqui é igual à nossa resistência de Thevenin. A nossa tensão de Thevenin a gente achou, né? Que é a tensão aqui. Quando eu tiro esse restante daqui e calculo, vou chamar de Vx. Então, Vx dividido por isso daqui, que é a minha resistência de Thevenin, vai ser igual à minha corrente que eu estou procurando. E aí vocês voltem o vídeo, vejam quem é Rx e só substitui aí. E prestem atenção em todos os dados. Se você curtiu desse vídeo, deixe seu joinha. Até a próxima.